Ok, esse é o nosso observatório, o nosso podcast da juventude, estudando a Bíblia de uma forma diferente, parábolas de Jesus. Mas antes de entrarmos na parábola, vamos conhecer os nossos participantes. Pastor Mateus. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aprender com a Bíblia. Júlia. Olá. Muito bem, historiadora. E Jonas. Olá. Vamos voltar um pouquinho, vamos entender o que é parábola antes, porque isso a gente deveria ter feito na primeira, para a gente entender um pouquinho. Foi MacArthur que disse que as parábolas são metáforas engenhosamente simples que transmitem lições espirituais profundas. E hoje, quando vamos estudar a parábola do semeador, a gente vai entender isso direitinho. Um detalhe sobre a parábola do semeador, essa é uma das poucas parábolas em que Jesus explica claramente o que ele queria dizer. Entendendo as parábolas. Aqui vale a pena sabermos algumas coisas sobre elas. Primeiro, que parábola significa literalmente colocar de lado. Por isso que a parábola em matemática, elas são duas partes iguais. Eu não sabia sobre isso. Existe isso em matemática? Não tô bom. Y igual a X2 Isso é parábola? é uma parábola. É aquela voltinha que estão igual. Nesse momento, o professor que deu aula de matemática pra Júlia Chorando. tá em casa pensando, o que eu fiz? Enfim, voltando às parábolas, elas são colocar a coisa de lado para explicar. E é isso que é. Eram muito simples e elas vinham do cotidiano do povo. Possuíam uma lição central sempre. Toda parábola de Jesus tem uma lição central. E um outro detalhe importante: os elementos menores nas parábolas devem ser colocados como elementos menores e não destacados, e nem inventar simbolismo. Como a gente vê, muita gente pega um detalhe que não sei o que e aquilo inventa uma coisa. Não tem nada disso. Jesus tem uma história central. Pastor Mateus, por que Jesus falava em parábolas? Eu acho que a gente consegue enxergar várias motivações para o uso das parábolas. Entre elas, a parábola é uma forma de dizer sem necessariamente dizer. A gente vê que em diversos momentos do ministério, Jesus ele precisava dizer duras verdades, mas sem dizer, talvez com todas as letras, algo, porque aquilo poderia trazer repercussões muito sérias em alguns momentos do ministério, né? Tanto que a gente vê que no final do ministério, quando ele começa a dizer as coisas de forma mais aberta, mais declarada, dar nome aos problemas, é quando ele começa a enfrentar mais oposição. Então era uma forma de dizer, de forma que as pessoas entendessem, sem talvez aliviando um pouco a perseguição que viria em função daquilo que se era dito, né? Era uma forma de comunicar com aqueles a verdade às pessoas simples que estavam ali e que elas entendessem, mas também como o texto vai colocar, escondendo a verdade das pessoas egoístas, né? Das pessoas mundanas, aquelas pessoas que não seriam capazes de entender necessariamente aquilo que estava sendo dito ali. E também falar, como o senhor colocou, falar de coisas do dia era uma forma de fazer com que ficasse mais simples para que as pessoas entendessem. Por mais que a gente tenha Jesus detentor de todo o conhecimento, ele lidava com pessoas muito limitadas num tempo onde, se a gente for pensar, né, aquilo que uma criança, talvez hoje nos nossos dias, absorve de informação ao longo da escola, aqueles homens ali ao longo da vida toda talvez não tivessem tido tanta informação, acesso a tanta coisa, né? Então precisava falar verdades profundas, mas de forma simples que as pessoas pudessem entender. E um método interessantíssimo de ensino. Júlia, Jesus usou muitas parábolas no seu ministério. O Evangelho de Lucas, na realidade, metade dele praticamente é de parábolas. Essas histórias foram importantes na transmissão do ensino de verdades e da própria história? Sim, é interessante lembrar que a comunidade
o público, né, com quem Jesus está falando, não era um grupo que tinha acesso à educação formal nos mesmos termos que nós temos acesso hoje. Então, isso era diferente. E a parábola, ela é uma forma didática de você ensinar um ensinamento usando coisas do cotidiano que são visíveis, né? Então, que fazem parte do senso comum, né? Das pessoas que elas estão vendo ali e dá um sentido prático aplicável para elas. Então, partindo dessa perspectiva, a parábola é uma forma de você ensinar descomplicado, né? É você passar um conhecimento, como o pastor Matheus falou, que é complicado, de uma forma descomplicada para uma sociedade que não tinha acesso, né? A coisas, porque não eram todos que eram doutores da lei que tinham acesso. É interessante pensar que nem todos tinham acesso à Bíblia, né? A palavra, que nem era Bíblia, né? Naquela época, a palavra, né? Aos escritos, de uma forma física. Então, na verdade, a maioria daqueles que seguiam Jesus não tinham qualquer formação teológica, né? Falar de teologia para quem não tem base nenhuma... Sequer sabiam ler. Não sabiam ler. Não sabiam ler. Então, era muito uma tradição oral. Então, eles iam nas sinagogas, ouviam, né? Aquilo. Então, essa tradição oral fazia parte. Então, Jesus usa de um meio didático de transferir, né, esse conhecimento para eles. Também precisa dar só um destaque, eu falei que embora muitos sabiam ler, mas a cultura judaica era muito de ensino. Então, era um pouco diferenciado do Império Romano, onde 90% eram analfabetos, por exemplo. Jonas, uso de metáforas nos ensinos, ainda hoje, vale a pena? Com certeza vale a pena. Naquele tempo fazia muito sentido. Um ouvinte, ele poderia facilmente entender o que era semente. Eles viviam da agricultura. Na Palestina, eles precisavam daquilo para sobreviver. E no dia de hoje nós temos algumas coisas que podem exemplificar e podem dar vida, por assim dizer, ao texto. E eu tive um bom professor no seminário que destacava isso sempre, de que nós devemos dar vida ao texto, né? Porque o que nós estamos lendo aqui é a Bíblia, né? Que foi inspirada 2000 anos atrás. Então, um livro assim, se a gente for ler e não colocar aplicação no caminho para o cristão, como ele deve andar, como diz lá em Salmo, que a palavra ela é luz, né? Que nos guia o nosso caminho. Então, sim, com certeza nós devemos usar metáforas para ilustrar e para dar entendimento e dar vida ao texto. E aí chegamos ao texto de hoje, está lá em Mateus capítulo 13, versos de 1 a 23, que é a conhecida parábola do semeador. Júlia, em pouquíssimas palavras, conte-nos a parábola. Então, pouquíssimas palavras. Eu. Você pode. Consigo. Acredito em você. Sou bem coach, né? Então, a história fala que Jesus, ele estava, né, cercado por uma grande multidão, como sempre, a multidão estava cercando, né, ele, ao redor dele. Então ele se senta num barco, né, vai no mar, senta no barco e de uma forma mais próxima dos seus discípulos, ele conta a parábola. Eis que havia um semeador e ele saiu a semear. E ele fala sobre a trajetória comum que o semeador naquela época teria. E ele fala que quando esse homem ele estava ali, semeando, né, aconteceu daquela semente cair numa terra que estava cheia de pedras. Então, por não ter terra funda, aquela semente não frutificou, morreu, né? Secou. Depois ela cai onde tem muitas ervas daninhas, onde tem espinhos, e ela também não consegue frutificar. E depois ele também fala sobre os pássaros, que os pássaros vão e comem. E por último ele fala sobre uma realidade do semeador também, que é que a gente mais pensa, que ele jogou, a semente caiu numa terra boa e frutificou. E aí ele vai explicar para aquelas pessoas, então, quem seria o semeador, quem seriam os solos e o que significaria a semente. Vamos entrar agora nisso então. Pastor Matheus, caíram semente à beira do caminho. O que é isso? Bom, pra gente entender essa questão dos solos, a gente tem que pensar nesse ato do semeador de lançar as sementes, né? Eles faziam a preparação do solo e depois o semeador ele precisava passar lançando as sementes, e ele fazia isso, ele tinha um caminho, um lugar onde ele passava ali para que ele pudesse fazer essa semeadura. Mas como qualquer caminho, ele é pisado,
né? E a terra da estrada, do caminho, onde se passa, ela vai sendo compactada pelo próprio pisar, né? Então, essa semente que cai à beira do caminho simboliza essas sementes que caíram ali onde o solo era compactado, onde ele passava e pisava, e por isso o solo era duro e as sementes não podiam penetrar, né? A ideia desse solo é isso, um solo que foi muito compactado, pisoteado. Jonas, caíram sobre as pedras. Sim, esse ato do semeador, né, limpar o terreno, né, o campo e preparar tudo, ele vinha com uma bolsa, né, que é o bornal, que é a bolsa da época, e ele então enchia a mão, cheio de grãos e sementes, e ele lançava no campo, né. A primeira caiu à beira do caminho, já a segunda caiu na terra, mas embaixo da terra havia pedras. O semeador, quando ele olhava, eu imagino a cena, ele olhando e ele pensasse assim, não tem pedra no caminho, porque no olho não dá para ver, mas debaixo da terra rasa, havia pedra lá embaixo. E aí quando ele jogou a semente parecia que ia frutificar, só que quando ela começou a crescer, a desenvolver, o que acontece? Ela topa na pedra. Ela se encontra a pedra, e isso impediu com que ela germinasse e crescesse. Ela não tinha contato com o solo e muito menos com água. E vindo o sol, o que o sol faz? Ele seca ela, destrói ela completamente. E o exemplo é do povo, né, que ouvia o evangelho e por um momento eles pareciam ter despertado e até dizer assim, nossa, esse homem é um homem de Deus. Chamava um dos discípulos e falava assim, eu quero batizar, né? Mas depois, vindo o sol da aprovação, o sol da aflição, o que acontece? Eles desanimavam. Eles se sentiam, assim, a ponto de desistir, né? Então é nessa perspectiva. Júlia, a semente também caiu num solo com ervas daninhas ou espinhos. Então, aqui já vai dar um adiantamento, né, da explicação, mas eu acho que esse solo é pensar que quando nós vamos falar da palavra de Deus para outras pessoas, a gente vai encontrar pessoas que vão entender, tipo, a condição de pecador. Elas entendem que elas têm que se arrepender enquanto pecador, né? Tem que confessar os seus pecados. Porém, chega um certo momento em que o mundo parece tão mais atrativo, então seria essa semente entre ervas daninhas, entre os espinhos que vão ser sufocadas, e ela vai se apegar, né? Às riquezas do mundo, aos bens, que é o que está escrito. Então é quando a gente perde o foco da nossa caminhada. Então acho que esse seria o sentido do solo com as ervas daninhas. Muito bem. Vamos entender um pouquinho mais, pastor Mateus. E caiu sobre o solo fértil. E produziu a 30, 60 e 100 por um. O solo fértil é o solo que foi preparado. É o solo que está preparado, que está pronto para receber a semente. O pastor Newton Antônio de Souza, meu amigo do Rio de Janeiro, ele tem uma interpretação muito, muito interessante dessa parábola. Eu já vi várias vezes ele fazendo esse ensino nos treinamentos que a gente participava junto, e ele sempre fez um questionamento. Jesus está ensinando para um grupo de pessoas que tinham um hábito de agricultura. A agricultura era a vida deles. Eles viviam daquilo, dependiam da agricultura. E aí o questionamento que ele faz algum sentido? Um semeador sai propositalmente jogando sementes num solo compactado, no meio dos espinhos, no meio da pedra, e ele coloca o questionamento: será que não faz parte também desse entendimento da parábola que eles deveriam atentar para a preparação do solo, né? De que não é só você semear, é preciso que o solo seja preparado. Ninguém chega numa fazenda e começa a lançar semente no meio do mato. Se você quer semear, você precisa antes fazer o preparo do solo. E talvez uma das grandes dificuldades nesse processo de evangelização seja que as pessoas só querem semear, mas elas não estão dispostas a preparar o solo. E a gente vai se deparar com gente que às vezes que está transbordando de pedra porque foram lançadas pedras ao longo da vida toda. Às vezes a igreja lança muita pedra. Sim. Eu tinha um conhecido na escola, um colega de escola, muito crente. Ele ia sempre com a Bíblia debaixo do braço para aula.
Mas ele só usava a Bíblia para lançar pedra em todo mundo. Todo dia ele abria a Bíblia e era um pecado para cá, e era não sei o que para cá. Seu pecador, se arrepende, você vai pro inferno fazendo não sei o que. A Bíblia dele só abria para acusar as pessoas. Ele lançava muitas pedras. E às vezes as pessoas lançam muitas pedras e depois se surpreendem por que a semente não brota. Porque as pessoas, pô, você só joga pedra. Mano. Então, o solo fértil, ele não acontece sozinho. O solo fértil é o solo que foi preparado. Tem que ter preparo. Né? Então, exige daquele que semeia um esforço para, se a terra está compactada, se ela foi muito pisada, o semeador ele precisa ir ali arar aquela terra. Se tem muita pedra, dá um jeito de tirar aquelas pedras dali. Se tem ervas daninhas, tire. Né? O semeador não só tem a responsabilidade de lançar a semente, mas ele tem que preparar o solo. E talvez essa seja uma lição muito importante que às vezes a gente perde. A gente fala, não, eu fiz a minha parte, eu lancei a semente, o coração dele é que era duro. A culpa era do outro, é só do outro. O que eu posso fazer para tentar preparar o solo? Né? O fato do solo estar duro não quer dizer que ele não possa ser preparado. É verdade. A forma como a gente apresenta o evangelho. Também. A gente chega na pessoa e fala assim, você quer aceitar Jesus? Porque se você não aceitar, você vai pro inferno. Você não explicou que a condição da pessoa, que ela é pecadora, que ela já está condenada. Então é quase tipo, ou você aceita ou você tá indo pro inferno. Até eu, se alguém chega e fala assim pra mim, quer aceitar Jesus ou quer ir pro inferno? Eu falo, quero aceitar Jesus. Mas não existe uma transformação. A forma como nós apresentamos o evangelho de Cristo, isso também é a forma de preparar o solo, né? Porque a gente já chega falando assim pro fulano, é verdade que realmente se ele não aceitar Jesus, ele vai pro inferno. Não deixa de ser mentira. Só que esse não é o foco principal de quando nós evangelizamos alguém, né? Sim. Exatamente. Eu no enterro fúnebre que o camarada tava lá, um não crente, e o pregador falou, esse aqui já tá no inferno. Aí vocês não precisam ir. Ele fez muitas amizades com a família, com certeza. A família ficou feliz. Muito bem. Dentro disso, vamos entender essa mensagem que foi explicada por Jesus. Eu quero destacar isso, gente, porque algumas parábolas a gente pode ter várias interpretações, mas essa aqui não. Essa aqui... O significado foi dado. É claro, é muito claro. O que é a semente, pastor Mateus? A semente é a mensagem do reino, é a pregação do evangelho, simples. Simples, puro, direto. Jonas, quem é o semeador? Jesus. Na Palestina, ele, na verdade, ele iniciou o seu ministério ali no Rio Jordão, testificando e pregando o arrependimento, né, às outras pessoas. No caso, ele estava se referindo a ele, a maneira como as pessoas reagiam, né, mas quem é o semeador é Jesus Cristo, no caso ali. A gente pode acrescentar também que há alguma interpretação que coloca o semeador como todo evangelista. Sim. Também, que anuncia o evangelho. Isso que vale a pena a gente dar esse destaque. Júlia, o que são os vários tipos de solo? Nós somos os vários tipos de solos. Então Jesus é o semeador, aquele que aceita Cristo é o semeador. Ele vem com a palavra, a mensagem que é a semente. E nós somos aqueles que rejeitam ou não a palavra de Deus. Exatamente. Os solos são os corações. Pastor Mateus, existe coração tão duro como um concreto? Existe. E aí é a questão do... Existem as pessoas que estão avessas ao evangelho, que estão rebeldes ao evangelho, né? Se recusam a ouvir. A gente tem o texto de Êxodo 32:9, né? A declaração, então o Senhor declarou, vi como esse povo é teimoso e é rebelde. Em última instância, sempre haverá a barreira da nossa disposição de ouvir e de acatar, né? A gente pode fazer todo o trabalho, toda a pregação e preparação, mas existe aí o critério da pessoa, a disposição de ouvir. E infelizmente muitas pessoas têm o coração fechado, endurecido e não querem ouvir, não querem receber o evangelho. Talvez certa vez alguém dizer que mover montanhas é fácil, transformar um coração duro não. Júlia, o que é um ouvinte superficial? Existe isso hoje? Será? Nossa, é que o ouvinte superficial é interessante porque lá em Tiago ele fala sobre isso, né? Sobre o ouvinte superficial. Eu vou ler aqui o que ele fala sobre isso. Porque E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade, isso é importante falar, porque lá em Gálatas fala que nós fomos chamados à liberdade. Então, Cristo pagou a nossa liberdade. Antes disso, todos nós éramos escravos do pecado, então nós fomos chamados à liberdade. E nisso, persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, ou seja, a obra pela qual Deus nos chamou, que é evangelizar sobre ele, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o ouvinte superficial é aquele que ele ouve a palavra, de certa forma, ele compreende, só que ele se engana com esse discurso e resolve não fazer. E isso é muito comum nos nossos dias de hoje, né? A gente vê pessoas na igreja, o senhor, principalmente, que tá lá na frente, né, pregando num culto, vê aquele tanto de gente, vê pessoas que estão aéreas, na grande... Muito poucas. Muito poucas? Muito poucas. Muito poucas. A nossa igreja é muito boa. Igreja boa, igreja boa. Onde é que você acha que você vai, viu? Então, pessoas... Só tem solo fértil e atento aqui. Graças a Deus, né, pastor? Que bênção. Então, pessoas que se esquecem. Ou, por exemplo, quando a gente vai falar, aconselhar uma pessoa, vai falar, ou quando nós vamos pregar, e a pessoa entende realmente o que é o evangelho, entende a necessidade de aceitar, porém ele se faz como um ouvinte superficial. Não aceito, não quero. Você lembra muito quando o pai ou a mãe vai chamar atenção? E aí o filho responde assim, tá bom. E no coração tá assim, eu não vou fazer nada do que ela falou. Jonas e um coração puro e bem cultivado. É aquele que vive, de fato, uma dependência da vontade de Deus. E ele sempre está buscando melhorar, né? Eu acho que o dever de todo cristão é fazer exatamente isso. Ter um coração puro e bem cultivado. Pegando o exemplo da parábola, imagina só você plantar e depois colher aquele tanto de coisa, né? Colher e poder desfrutar daquilo tudo e depois plantar novamente e colher. E assim deve ser a nossa vida. Nós plantamos, nós colhemos, instruções mesmo da Bíblia, né, de como devemos viver uma vida santa, e aí envolve todas as nossas áreas de que nós estamos inseridos, trabalho, escola, todas as áreas, e deve ser isso, um coração cultivado, aquele que segue a instrução de fato na palavra de Deus. E é interessante que se a gente for pensar, o critério para o solo ser bom é ele produzir frutos, né? O solo fértil não é só o que, se pensa no nosso caso, não é só dizer que sim, não é só dizer que recebe. Que está aberto. Existe uma evidência de que aquele solo é bom. A evidência é que ele frutificou. Se não frutificou, pode parecer que está tudo bem, mas alguma coisa está Tem a ação de Deus, mas tem a reação dos homens. Sim. E frutifica e muito. Quero lembrar que a comparação da frutificação aqui de 100 por 1, ela é muito importante, porque equivale a vamos pensar, R$1 investidos, ele retornou em 100 outros. Ou seja, foi muito bom o que aconteceu. O produto do fruto foi muito bom. E eu creio que a gente precisa frutificar. Terminando essa nossa parte, eu pergunto exatamente isso. Um crente, então, deve frutificar? E se deve, como ele pode fazer? Rodada geral, pastor Mateus, o que você acha? O crente deve frutificar. Se não está frutificando, precisa dar uma analisada no solo. Talvez as condições não estejam ideais e o solo precisa ser tratado, e a gente sabe que quem trata o solo também é o semeador, né? Que a gente dê espaço para que ele possa trabalhar esse solo da nossa vida e identificar aquilo que tem impedido a gente de frutificar. Talvez sejam as preocupações da vida, como ele coloca. Às vezes as pessoas têm dificuldade de frutificar porque estão preocupadas demais com as coisas do mundo, os afazeres, com o trabalho, com as coisas da existência aqui, e se esquecem das coisas de Deus. Por isso talvez não estejam frutificando. Então, se não há fruto, que o semeador possa ter espaço e encontrar em nós a disposição de tratar esse solo. Jonas. Eu também
digo que todo cristão ele tem que analisar constantemente, né? Os seus frutos, a sua vida. E claro, quem faz isso é somente Jesus Cristo. Ele é quem nos analisa, mas dá para ver, pelo fruto os conhecereis, né? Jesus diz isso. Então, o que eu diria é: entregue nas mãos de Deus o seu coração para que Ele o transforme, para que Ele arrume a sua terra, que Ele prepare todo o seu coração. E não tenha pressa, porque no tempo oportuno de Deus você com certeza vai cultivar todas essas coisas. Mas é somente Deus, Jesus Cristo, que pode arrumar toda a terra e o seu coração. Muito bem, Júlia. É exatamente isso que o pastor Mateus e o Jonas falaram, né? Permitir que Deus transforme o nosso coração. Também saber que pra gente começar a dar fruto, nós precisamos ser purificados, né? E tem frutos que às vezes as pessoas não conseguem ver, que são frutos pessoais e íntimos nossos Internos. com Deus, que é o nosso relacionamento pessoal. A partir desse momento que a gente começa a frutificar nesse campo, nós iremos frutificar em outros lugares, em outros campos. Muito bem. A parábola do semeador tem muito a falar e muito a falar de coração também. Vamos retirar nossas pedras, os espinhos. Vamos também estar na terra boa, arada por Deus. Que Deus a todos abençoe. Gente, esse é o nosso observatório. Despedidas finais. Gente, fiquem firmes e vamos semear. Até o próximo podcast. Até o próximo, galera. Foi um prazer. Um abraço. Que Deus a todos abençoe. Esse foi o nosso observatório.